Olá, Olá, graça e paz, minha amiga. Tudo bem? graça e paz, tudo bom, pastor? Tudo bem. Bom falar contigo. Prazer é todo meu. O pessoal tá entrando aí, ó. Que bom, coisa Tata, boa. Zélia, Mileide. Mãe da Mileide está chegando aí. O pessoal tá entrando. Vamos ter um bate-papo abençoado hoje. Edificante. Nanda Duarte. Nanda trabalha com a gente aqui, uma benção. É mesmo? Que É, benção. benção pura. Bom que eu conheço seus amigos, seu povo. Tu conhece meu povo. Ô, pessoal, vamos compartilhar essa live aí, ó. Tem uma setinha aqui embaixo. Compartilha a live aí, vai. Vamos abençoar outras pessoas. Aí a Paloma falando aí, Glaucier, Glaucier. Olá, tudo bem? Ai, meu amigo, lá de Belém. Compartilha a live aí, pessoal. Tem muita gente chegando ainda aí. Vamos abençoar outras pessoas com essa live. O assunto hoje é relevante demais. Estou querendo te ouvir hoje, minha amiga. Eu sei que tem coisa abençoada vindo aí. Coisa do céu, minha amiga Bárbara. Amém. Deus abençoe, querida. Tenho orado pela tua casa. Glauci, o assunto hoje é relacionamento de pais e filhos. Mas antes de eu entrar falando sobre relacionamento, vou querer bater um bate-bola rapidinho contigo, para você falar aí para o pessoal o projeto. Antes eu queria fazer uma oração e aí a gente entra falando do projeto e vamos para o assunto, tá bom? Vamos sim. Enquanto isso, o pessoal tá entrando aí para assistir. Compartilha aí, pessoal, a live. Tem uma setinha aqui embaixo. É só vocês compartilhar. No final dessa live ainda vou orar por vocês. A gente vai ter 1 hora aqui de assunto. 1 horinha aqui, não mais. Compartilha aí. Tem muita gente que vai ser abençoada, vai ser edificado por essa live. Antes eu vou fazer uma oração, tá, Grauci? Amém. Depois tu vai entrar falando sobre o grupo Escolhas. Orar pela tua vida, pela minha, pelo pessoal que já está aí. Graça e paz, querida. Senhor Deus e Pai, Deus amado, quero te louvar por esse momento. Ó Deus, por essa live que eu sei que vai ser abençoadora, edificante para tantas vidas, para tantas famílias, para tantos pais e filhos, não somente para pais e filhos, mas para outras pessoas que vão ser edificadas. Ó Pai querido, que essa live vai servir de instrumento para abençoar famílias, lares, relacionamentos, ó Pai, para curar, para restaurar, ó Pai, relacionamentos. Então, vem te pedir, ó Deus, que tu venha tomar frente e falar aos nossos corações, ó Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Enquanto o pessoal está entrando aí, compartilha essa live aí. Quero ouvir a minha amiga Glaucier, que é psicopedagoga, é uma mulher de Deus, herdeira de uma família abençoada, né? Uma Sim. pessoa que eu conheço um pouco tempo, não muito tempo, mas Deus plantou ela e a família dela para abençoar a minha vida. E não somente a minha vida, mas a minha família também. Muita gente tem sido abençoado. Então, eu queria que ela falasse, ela tem um projeto abençoado antes de a gente entrar falando sobre o tema relevante dessa noite. Eu queria que a Glaucia entrasse falando sobre o projeto abençoado que Deus entregou, confiou na sua mão. Fala Amém, para nós. pastor. Primeiro, te agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma grande Bem. honra, um grande, né? Ó, a gente treme na base, hein? É uma honra mesmo estar aqui, que realmente eu possa ser nessa noite instrumento, né, na vida das pessoas, que é o que a gente há 11 anos a gente tem feito no Grupo Escolhas. O Grupo Escolhas é um projeto que nasceu primeiro no coração de Deus. Deus me presenteou no momento de grande adversidade, me presenteou com o Grupo Escolhas. E o Grupo Escolhas sempre manteve a mesma essência do início, de cuidar de vidas, né? Então, nós somos uma equipe multidisciplinar. Nós temos aqui atendimentos na psicopedagogia para pessoas com dificuldade na aprendizagem, tem a psicologia, né? Tem profissionais maravilhosos. O pastor mesmo já fez a live com uma delas, que é a Joyce, né? Trabalha aqui com a gente. Nós temos fonoaudiólogas, né? Que um
uma também o senhor conhece, que é a Fernanda, né, que está gestante do Isaac. Enfim, são profissionais das diversas áreas do desenvolvimento humano e a gente acolhe aqui essas pessoas no atendimento, tanto no diagnóstico quanto no atendimento de intervenção, que a gente chama. Só que, antes de tudo isso, né, uma marca do Grupo Escolhas, essa essência realmente de nós colocarmos, entregarmos sempre o projeto nas mãos do Senhor. A direção aqui é realmente de Deus, nesse sentido de nós estarmos realmente com sabedoria, né? Olharmos para o outro, olharmos realmente a essência do outro, né? Então a gente tem essa acolhida. Esse é o Grupo Escolhas. Tem cuidado de bastante pais e filhos lá, né? Sim, muitas famílias. Gente, né? Sim. Que bênção. Então vamos lá ao assunto relevante dessa noite. Eu sei que vai edificar muitos pais, filhos, avós, tantos outros que vai estar tendo oportunidade de estar aqui nesse momento importante. Vamos lá. Relacionamento de pais e filhos é o tema dessa noite. Tema abençoado, tem muitos papais aí que precisa, diante da pressão da sociedade, sobre a questão familiar, e a gente precisa estar atento aos pais, acerca dos filhos, as tentações, os padrões doentios que a sociedade está impondo hoje, que muitas das vezes não tem nada a ver com a vida cristã e muitas das vezes tem prejudicado o convívio familiar. São interferências, são coisas que vêm de fora e entram dentro da família, causando uma pressão, causando erosão, desgaste. Então, são influências que às vezes não são benéficas. Mas vamos lá, fala para nós aí sobre relacionamento de pais e filhos. Eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui, que é importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pastor, é muito interessante que muitas famílias chegam aqui realmente, né, por N os motivos, N as motivações, sejam questões neurológicas, fisiológicas, pessoas com dificuldades de aprendizagem específica, e a gente tem a preocupação de sempre criar essa rede de apoio, cuidando também da família, né? Sempre quando a gente olha ali para a criança, se nós não olharmos em torno dessa família, nós não conseguimos ajudar as crianças. E muitas pessoas também nos buscam justamente pelo relacionamento que às vezes não está bem, um relacionamento que foi rompido, né? Nós temos muitas experiências de pessoas aqui, de adolescentes que já não falam mais com seus pais, que abandonam, né? Um relacionamento totalmente rompido, quebrado, né? E muitas são as hipóteses que a gente pode levantar, quais as coisas que isso podem ocorrer. O mais importante de quando nós começarmos a falar de relacionamento é entender o que é um relacionamento, né? Quando eu me relaciono com alguém, como que é isso? É unilateral, né? Como que eu me relaciono com Deus, né? Existe uma hierarquia, existe uma questão ali de o respeito, e aí a gente precisa começar a pensar nisso. Esse é o primeiro ponto. O que é relacionamento, como que eu me relaciono com Deus e como eu tenho me relacionado com as pessoas da minha casa. Outra coisa importante dizer, que as pessoas costumam menosprezar os nossos pais, os nossos avós, falando assim, mas educar filhos hoje é muito mais difícil do que naquela outra época. E aí eu preciso trazer à memória que você estava no papel de filho. Você não consegue mensurar o esforço dos seus pais. Tanto é que quando hoje a gente fala assim, você não é todo mundo. Minha mãe falava isso para mim. Se ela falava isso para você, tendo em vista... Então, porque ela teve... Então, assim, quando eu digo que hoje é mais difícil, muitas vezes eu percebo que as pessoas estão tirando a sua responsabilidade de ser persistente. É claro que a gente não tem que copiar um modelo anterior que foi muito agressivo, um modelo que foi muito, né, de imposição. Não, a Glaucia não está falando isso, mas eu preciso dizer que os nossos pais tiveram lá suas dificuldades dentro da sua época, onde o menino queria ir para a rua, o menino queria o disque-meio, o menino queria o toca-fita, né, queria aquelas coisas que antes queria ir para ficar na rua, começar até tarde. Aquilo lá também era difícil os pais quererem tirar para que pudesse direcionar. E hoje nós temos outras coisas que também tentam desviar os nossos meninos, mas eu preciso entender qual é o meu papel, qual é o meu posicionamento.
né? E tem a terceira coisa, pastor, antes do senhor começar a fazer a pergunta, que é importante, que muitas pessoas, crianças, chegam aqui e falam assim, tia, eu queria muito morar na igreja. Meu Deus, eu Por quê, imagino. meu filho? Lá minha mãe e meu pai são tão simpáticos. E aí, como que eu me apresento para os meus filhos? Eu dou o meu melhor sorriso para o irmão, eu dou o meu melhor abraço para a irmã, eu digo para ela o quanto eu a amo, o quanto ela é bacana, eu edifico a vida dela, eu profetizo na vida dela, eu libero palavra né, de promessas e dentro da minha casa, né? Não é o melhor para a família, né? É. Isso é um grande prejuízo. Infelizmente, é um prejuízo gigantesco, uma falta de consciência, né? É, E a família é o maior patrimônio, então melhor também tem que ser para a família. E às sim, vezes, no afã de querer mostrar algo para fora, para manter a popularidade, acaba sacrificando a família. Isso é muito sério. sim. O assunto hoje, que é relacionamento de pais e filhos, eu busquei aqui um texto bíblico, Efésios 6, diz assim: Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pegando esse versículo aqui sobre o relacionamento também de pai e filho, Paulo está explicando isso, eu queria lhe fazer algumas perguntas. E uma das perguntas que eu acho aqui importante é a questão do relacionamento dos pais com filhos, quando os pais eles são super protetores. Nós estamos vivendo hoje ainda nessa sociedade em que os pais falam assim: quando eu era criança eu passei por isso e agora que eu cresci eu não quero que meu filho passe por isso. E no afã de não querer deixar o filho passar por alguma situação dolorosa, ele cria uma redoma e não deixa o filho passar por nada. Então, eles se tornam super protetores. Ele não permite os filhos ter experiências na vida. E os filhos não sabem lidar com os nãos da sociedade, os não da vida profissional, os contra. Ele não sabe lidar com críticas, mesmo que seja construtiva. Então, eu queria que você falasse um pouco disso aí para a gente, sobre essa superproteção. Isso é uma violência, né? Quando eu super protejo, eu não permito os meus filhos construírem ferramentas para que eles possam viver as suas próprias adversidades na vida adulta, eu estou cometendo um crime, é uma violência contra essa pessoa, né? E aí, muitos pais falam assim, olha, vou dar um exemplo muito simples para chegar ao ponto que o pastor falou. Às vezes os pais chegam aqui e numa simples pergunta eles dizem que o filho, às vezes com 10 anos, dorme na mesma cama que os pais. E aí eu pergunto o motivo, né? E aí os pais ficam super chateados quando a gente faz essa pergunta. Primeiro fala que é por causa do calor do ar-condicionado, mesmo no inverno. E aí eu pergunto se quando eles já estavam na infância, se eles tinham ar-condicionado. Não tinham, mas os filhos, porque eles não querem que os filhos passem pelos sofrimentos que eles passaram. Depois eu pergunto, tá, mas ele tem um problema de saúde, você tem que vigiar? Não. Ele tem quarto? Tem. Não, mas ele sente medo e, na verdade, a gente já deixa ele ali. Então, esse simples modelo, você vai falar assim, Glaucia, qual o problema do meu filho dormir comigo? Para a Glaucia, nenhum. Para você também, nenhum. Agora, para o seu filho, é o primeiro, à noite sozinho no quarto, é o primeiro enfrentamento que nós temos da escuridão, da solidão. É o momento que você fica tentando, você ora a noite toda, né, para o monstro se aparecer. Você esquece que tem vizinhos, mas você acha que o monstro, se tiver que entrar, vai entrar só no seu quarto. Você acha que vai subir alguma coisa pelo corredor, você puxa o cobertor, né? Ou aquela luzinha, antigamente era videocassete, né? A gente queria apagar, que a gente achava que era um demônio, né? O enfrentamento dos seus medos começam quando você precisa dormir só. E aí, se eu simplesmente coloco para o meu filho, não,
você vai dormir aqui, você está reforçando para o cérebro do seu filho que o único lugar seguro é ali. E você está reforçando que sem eles você não protege. Quando eu tenho essa criança que perde os seus pais ou que cresce, são pessoas inseguras, pessoas que não conseguem arranjar estratégias para vencer, pessoas que vão ouvir um não, e isso vai ser a morte, porque eu não consigo saber nem a emoção que eu sinto. Se eu privo um não, né? Quando você ouve um não, né? Se você pedir alguma coisa, alguém pede uma água para alguém, não. Poxa, não, qual a emoção? Nossa, mas por quê, né? Poderiam fazer esse favor, né? Será que eu fiz alguma coisa? Você começa a refletir no seu não. Quando você não sabe o que agir, o que você faz? Você lança o copo, você, poxa, mas eu sempre faço as coisas para você, né? Você não reflete no que você sente a partir daquele não. Quando eu cometo essa violência de não dizer não para o meu filho, de não permitir que ele experimente as dores das pequenas adversidades que estão controladas por você. Se acontecer alguma coisa à noite, você vai lá no quarto do menino, né? Se você está dizendo não para ele e depois, aí criança é muito interessante, né? Você bota de castigo sem telefone. Aí daqui a pouco ele, mãe, mas por favor, aí quando você está lá no áudio, você está digitando, é a hora que a criança vai que uma boa oportunidade de eu lá perguntar se pode de novo. Tá bom, só um pouquinho. Você está ensinando para o seu filho que você tem barganha, né? Você perdeu o seu relacionamento de hierarquia, você vira colega do menino, né? E aí é o prejudicial, né? Porque pensa nele, projeta daqui a 10 então anos. A coisa já começa cedo. O pai não deixa a criança dormir sozinha, ali já começa a prejudicar. Com certeza. Não deixa ele comer sozinho também. Não, mas é porque vai demorar, eu já dou logo a colherada na boca. Eu tenho meninos hoje que falam errado, que escrevem errado. Por quê? 7 anos estão com chupeta na boca, estão comendo ainda, a mãe está tratando ainda, né? Os nossos avós usavam esse termo, né? Vão tratar do menino, né? Toma um banho, a mãe tem que dar banho, né? Então, assim, quantas crianças a gente percebe hoje que os pais não estão permitindo que eles cresçam e não estão entendendo que se você projeta 10 anos nessa vida, se ele continuar assim, como ele vai enfrentar as adversidades do mundo. Diversidade simples, de conseguir gerenciar algo que deu errado, de levar um não na entrevista de emprego, de levar um não da namorada, né? Quantos adolescentes e jovens hoje estão pensando em se destruir o seu corpo, porque eles não conseguem, de modo algum, aceitar que eles não podem ser financiados. E os pais hoje estão se vendendo, né? Os pais hoje querem ter colegas de Facebook de filho, né? Meu Deus. Isso aí é forte, hein? Muito, pastor. Muita gente que precisa ouvir isso aí. Eu tenho atendido muita gente no Brasil e fora do Brasil. Isso é um pouco cansativo. Em um pouco tempo agora, atendi uma pessoa em outro país e o casamento tinha entrado numa crise porque a mãe de um dos cônjuges queria que ele ficasse morando só na casa dela e não ficasse na casa da esposa, mas ficasse na casa dela. Isso tem outros casos semelhantes que eu conheço. Então, tu vê que a mãe ainda é possessiva sobre aquele filho. Sim. E ainda traz prejuízo para o filho no casamento, né? Isso aí. Olha que tristeza, né? Mas a situação não mudou, né? Isso aí. E aí, o que diz a Bíblia? Deixar, né? Você vai deixar seu pai e sua mãe para que você possa constituir a sua família, né? Não está lá dizendo, lá em várias partes da Bíblia, dizendo que nós vamos deixar a casa dos nossos pais, né? E aí eles vão ser parentes e nós vamos ter o nosso núcleo, né? A palavra é muito clara em relação a isso. Nós criarmos o nosso núcleo familiar, né? De decidirmos ali. E aí, mesmo às vezes, pastor, pessoas que vão para outras casas, todas as questões de relacionamento levam para a mãe resolver, levam às vezes para fora do núcleo familiar, e os meninos, as crianças estão observando isso. Então, assim, olha como é que como que nós estamos ensinando os nossos filhos a resolver os seus conflitos. Todas as vezes que eu tiver um conflito, ao invés de eu conversar com o meu cônjuge, conversar com o meu chefe, conversar com o meu amigo, eu vou levar para terceiros me dar uma ideia de resolver. E aí, mais uma vez, nós estamos fazendo o quê? Interrompendo o desenvolvimento da saúde mental dessa pessoa.
né? Então, quando você não mostra para o seu menino como que se resolve as questões de relacionamento, né? Não mostra para ele que ali existe uma hierarquia, como é importante os pais entenderem que a gente está ali diante de uma criança, de uma pessoa que está em formação. E tudo que ele observa que nós estamos fazendo em casa é o que ele vai projetar na sua vida adulta. Então, se ele vê em casa gritos, se ele vê em casa eu tratando o meu cônjuge, né, de uma forma arrogante, né, se eu quero falar, ficar com a última palavra, eu resolvo tudo em 2 gritos, né, ele vai resolver tudo na escola em 2 gritos. Né? Os A minha pais mãe. têm uma consciência, né, de que eles são professores, né? No Ué, minha exemplo. referência, ninguém fala. Né? Antigamente a gente falava assim: você não é minha mãe para mandar pela boca, né? Por quê? Porque nós temos como referência os nossos pais. Se os meus pais, que me ensinam tudo, que me protegem, se eles sempre se resolvem, né, aos gritos, sempre levando coisas que vão ofender o outro, eu vou também fazer isso. E existem pesquisas, pastor, que mostram que aquelas crianças que muitas vezes viveram em ambientes de violência, né, seja ela física, psicológica, né, são mesmo aquelas crianças que viveram em situações que aquilo ali foi sofrimento, infelizmente ela acaba reproduzindo. É maldição hereditária? Não. É a primeira coisa que o cérebro traz, como você vai resolver. Né? Se eu falar assim para o pastor assim, me fala uma ferramenta. Certamente o pastor pensou ou martelo, ou chave de fenda, ou serrote, né? Me fala uma cor. Ou vai pensar no verde, ou vai pensar no vermelho. Ué, Glaucia, você é evidente? Não, eu sou crente. Mas é porque o cérebro guarda isso, né? O cérebro guarda isso como ferramentas principais, básicas. Temos uma caixinha ali na memória que ele precisa estar sempre a postos com uma resposta. Então, quando eu guardo aquelas imagens todas de violência, todas de maltratar o outro, quando eu estiver adulto e tiver que reagir, adivinha o que eu vou pegar primeiro? O que o meu cérebro vai pegar primeiro? Aquilo que eu vivenciei. Aquilo que eu vivenciei. E muitas pessoas certamente estão ouvindo e falam assim, poxa, e depois a gente se arrepende. Caramba, eu estou fazendo igualzinho. Eu sempre falava que a minha mãe e meu pai faziam errado. Porque você reforçou aquilo. E como que eu então não vou fazer isso, Glaucia? Parar e pensar. Se fosse Jesus na sua frente, você ia gritar com ele? Duvido. Eu sempre falo isso. Antes de dar uma resposta, você daria essa resposta para Jesus? Você daria essa resposta para o seu chefe? Tem pessoas que chegam no consultório e falam assim, não, Glaucia, eu sou muito nervosa, né? Eu sou muito nervoso, eu perco a estribeira porque eu não consigo, quando eu vejo... E aí eu começo, às vezes, a fazer perguntas bem assim, sabe? Instigando, né? E a pessoa vai se controlando. Tô vendo que a pessoa tá se... Aí, no final, eu falo assim, nossa, que interessante, eu fiz tantas perguntas provocativas e em momento nenhum você sempre me respeitou, em momento nenhum você deu 2 gritos comigo. Por quê? Porque você entende que nesse ambiente você precisa gerenciar as suas emoções. E porque na sua casa você não consegue? Como que você rompe esse relacionamento com o seu filho? Né? Forte isso aí, Glaucia. Voltando aqui, pessoal, estou com essa benção aqui, essa estrela de primeira grandeza, Glaucia, psicopedagoga, uma mulher de Deus. O tema aqui é relacionamento de pais e filhos. Vamos lá, Glaucia. E quando os pais são tóxicos? Hein, Glaucia? A Bíblia manda os pais corrigir os filhos, mas a Bíblia fala para os pais não trazer ira sobre os filhos. E quando os pais são tóxicos? O que fazer? Aí olha a coisa interessante, né? Até mesmo o pastor leu assim, que nós venhamos a honrar pai e mãe para que os nossos dias sejam acrescentados, né? E muitas pessoas vão estar assim, você não conheceu meu pai? Eu sofri violência, eu fui abandonado, eu fiz isso, fiz aquilo outro, né? E como que eu vou honrar uma pessoa que não me honrou, que não me desejou? Eu não fui desejado, eu fui um acidente, né? Eu fui um acaso no percurso. Então, a gente precisa começar a entender como que é o seu relacionamento com Deus. Primeiro, antes mesmo dos seus pais namorarem, antes mesmo de vocês se conhecerem, Deus já tinha projetado você, fazia tempo. Né? Você não veio porque seus pais pensaram, você veio porque o Senhor projetou a sua vida, para a gente começar a conversar.
E ele diz na palavra dele que ainda que a minha mãe, que me amamentou, né, me esquecesse de mim, ele não me esqueceria, que o amor vem dele. Então, nós temos o maior exemplo vindo dele, né? Eu tinha todas de repente as desculpas para viver dessa forma, né, de pensar dessa forma, né? Eu não fui desejada pelos meus pais, né? Meu pai quis me matar porque eu nasci menina, né? Eu vivi 14 anos sofrendo todas as violências, não tive referência. Mesmo assim, um dia eu decidi encontrar na palavra, decidi não fazer da mesma forma com os meus filhos, não reproduzir na vida dos meus filhos aquilo que eu entendi que me machucou, né? Eu nunca justifiquei, eu fazia isso porque eu não tive isso. Não, eu não tive mesmo, mas veio do Senhor o maior amor. Então, hoje, os pais se justificam muito nas coisas que eles não estão resolvendo dentro de si, para não entender que agora eu estou diante da responsabilidade, eu sou mordomo dos meus filhos. E não entendo o mordomo como empregados. A palavra de Deus diz que nós estamos ali mordomos, por quê? Porque os nossos filhos não são nossos, nós prestaremos contas deles, né? O que nós fizemos com eles, como que nós encaminhamos eles. Então, se eu percebo, pergunta ao seu filho, né? O que você, como que você tem sido? Cuidado para não interpretar isso, o quanto você tem contribuído para financiar desejos, né? O quanto você tem realmente sido bênção na vida dos seus filhos. É muito importante a gente tomar essa consciência. Deus abençoe, apóstolo Brada. Pode falar, minha amiga. É muito importante, pastor, a gente tomar essa consciência, né, de que hoje as pessoas querem compensar nos seus meninos o que não tiveram, querem não levar uma orientação. E aí eu posso afirmar que o nosso cérebro, ele, para desenvolver novas conexões, para ele desenvolver realmente toda aquela parte anatômica, física, né, conexões cerebrais, neurônios crescerem, conversar entre si, seu filho desenvolver, o cérebro precisa ser orientado. Então, assim como o rio, para ele se tornar rio, desaguar no objetivo que é o mar, ele precisa ter margens. E aquela água passando pelas margens, ela vai encontrar troncos, pedras, ora vai passar como um filete, ora vai ser mais largo. Mas se eu desviar o curso desse rio, ele perde completamente o sentido dele. Ele precisa se esforçar para chegar no seu objetivo. Então, estamos diante de alguém que nos é dada a responsabilidade de orientação. É nos dada a responsabilidade de permanência, ainda que o outro não faça a sua parte. Muitas pessoas se justificam. Eu fiquei também, o pai foi embora, né? E aí, às vezes, as pessoas estão simplesmente se envolvendo com outras pessoas e esquecem os filhos. Né? Estão brincando de casa, né? Brincando de boneco, né? Porque muitas crianças chegam aqui. Eu não tenho um bom relacionamento porque eu olho para ele e lembro fulano. Uau! Você está olhando. Você está olhando. Você está olhando para o seu filho, né? E ele é 50% você, 50% ele. É impossível, né? É muito triste. As crianças chegam no consultório dizendo que ouvem dos seus pais palavras de menosprezo. Você é isso mesmo? Igualzinho fulano. Esse defeito que você tem, puxou fulano, puxou Beltrano, puxou isso. Olha só, quando Deus me faz uma pessoa, ele pega 50% da genética do que ele tem melhor, porque eu acredito que Deus faça o melhor. Ele me fez muito bacana, né? Então ele pegou 50% de coisas boas que o meu pai tinha, pegou 50% do que minha mãe tinha e me formou 100% perfeita aos olhos dele. Né? Eu não peguei do meu pai as coisas. E outra coisa mais importante, se você vive um relacionamento que foi interrompido lá com o seu cônjuge, você educa seu filho, não fomente para que ele odeie o pai ou a mãe. Porque um dia a gente precisa liberar perdão. Eu liberei perdão para o meu pai, eu tive um relacionamento maravilhoso na vida adulta com meu pai, eu estava no último suspiro ao lado do meu pai, literalmente ao lado dele, eu amei meu pai. Então, que nós possamos honrar. Se você é o que você é hoje, porque você teve o pai e a mãe que você teve. Ainda que você tenha dito assim, Glaucia, mas eu sofri. E hoje você consegue ser resiliente e tem a sua vida que você tem. Faça com que os seus filhos consigam olhar as adversidades e que eles também consigam superar essas questões. Não é guardar para si, né?
mas é falar sobre o que está acontecendo e conseguir ali organizar estratégias para vencer essas questões. Entendeu? Usar as palavras como ação de cura, terapêutico, né? Isso aí. Nós temos que liderar perdão. Sem liderar perdão não tem céu não, hein, pastor? Isso é forte. Jesus disse isso bem claro. Outra questão que nós vamos entrar aqui, Cazê. O pessoal que está aí, compartilha a live aqui, ó. Tem uma setinha aqui, compartilha e abençoa outras pessoas aí. Tem muito assunto aqui forte. Eu estava pensando aqui uma coisa interessante que tu falou aí, sobre essa questão dos pais e dos filhos aí, e eu toquei no assunto dos pais tóxicos. E às vezes eles fermentam, eles traíram, eles prejudicam mesmo o relacionamento. Outra grande questão, que é o oposto do pais tóxico, é os pais que têm filhos prediletos. Eles têm 2, 3, 4 ou 5 filhos. E ele tem um filho que é predileto. E ele acaba prejudicando todos em prol de um. Como Jacó na Bíblia. Jacó amava tanto a José que os outros ele criou uma atmosfera de inveja, de guerra, de dissensão. E isso trouxe prejuízo para o filho predileto, que era José. E isso ainda acontece. Eu, no meu ofício pastoral, eu atendo pais e vejo na leitura dos pais que tem pais que têm filhos prediletos. Eu falo de filho predileto, não falo do filho que tem um cuidado a mais. Por exemplo, minha mãe tem um cuidado a mais com meu irmão por causa dos problemas de saúde que ele teve. E eu sei lidar com isso. É um cuidado por causa do problema de saúde que ele teve. Agora, tem pais não, que têm os filhos como filho predileto. Esse aqui que ele defende o tempo todo, que ele protege o tempo todo, que ele acaba prejudicando e o outro ele vai deixando de lado. O que tu acha disso aí? Eu acho que são pessoas que não entenderam o que é gerar um filho, né? Quando a gente gera um filho, por mais como o pastor colocou, existe aquele filho que, de repente, você tenha que desprender um maior cuidado por uma questão de saúde, outra coisa. E tem pessoas que até mesmo se justificam muito nisso, a predileção. E aí, muitas vezes, é o que significa aquele filho, né? Aí, às vezes, é aquele relacionamento que, de repente, ficou lá para trás, né? Justifica que, de repente, aquela criança que veio para fazer alguma coisa. Os nossos filhos nunca podem ser justificativas dessas coisas, né? A gente precisa entender que também nós estamos, assim como foi muito bem colocado em relação a José, Deus cumpriria na vida de José. Acontece. Acontece mesmo. Que eu vim para o grupo Escolhas e o alarme disparou, mas a parte técnica já foi lá. O que acontece muito, assim, Deus cumpriria na vida de José dele ser governador, né? E ele passou ali, naquele período ali, de ser odiado pelos irmãos, de ser açoitado, de passar por toda aquela violência ali, né? Daquele ódio, de viver aquele ódio por conta realmente de uma consequência do que o pai dele, né, promoveu. Então, pensa como que vai ser o relacionamento dos seus filhos quando você não estiver mais aqui. Como que os seus filhos, né? Eu falo para os meus meninos, né? Eu falo assim, olha, eu quero que vocês cresçam e tenham saudade um do outro. Eu quero que no dia de domingo vocês convidem uns aos outros para ir para casa de vocês, né? Eu não permito lá em casa que os meus filhos briguem. E claro que eles ficam muito chateados com isso, né? Com isso. As pessoas falam assim, isso é coisa de irmão. Lá em casa não tem essa coisa de irmão, não. Lá em casa eu falo assim, vocês veem eu falando de um e outro? Vocês veem eu falando aqui, eu pegando um defeito do pai de vocês para menosprezar? Vocês veem eu falo alto com vocês? Eu falo de uma forma ruim com vocês? Então por que tá falando com o irmão? Né? Então a gente precisa ensinar o amor, a tolerância. Se eu não tenho isso dentro de casa, como os meus filhos vão ter com os da rua? Como que eles vão se relacionar com as esposas ou com os esposos? Você que deixa a sua menina simplesmente sem... hoje os adolescentes, né? A gente não vê que adolescente não lava a louça porque tem nojo do bombril, né? Não lava a calcinha porque, né, tem nojo. E lá atrás, na nossa adolescência, né, a gente tinha que lavar no chuveiro e esconder. Eu ficava sempre perguntando por que meu pai, por que o homem não podia ver peça íntima das meninas, né? Era tudo escondido, né? A gente tinha lá, cada um tinha sua obrigação. E por conta disso, hoje nós somos quem somos.
A futura geração, infelizmente, ela está aprendendo que eu tenho que trabalhar muito, ganhar dinheiro para ter empregados. Então, eu estou ensinando, olha só que coisa, eu além de incentivar a individualidade, o egoísmo, né, a conquistar o amor a qualquer custo, eu tenho também hoje os pais que promovem a individualidade, que são pessoas que vão sofrer, porque vão perceber que eu preciso, para conquistar espaço, saber fazer aquilo, né? É verdade. Muito forte isso aí. Meus queridos, o assunto hoje é relevante. Pais e filhos, para Glaucia, essa mulher de Deus aí, está lá no Grupo Escolhas. Você tem que conhecer o Grupo Escolhas, que é uma bênção de Deus na vida de muita gente. Você não pode deixar passar batido essa oportunidade, não. Agora, vamos lá, Glaucia. Nós falamos sobre filhos prediletos, sobre pais tóxicos, entre outros assuntos aqui. Eu queria repensar uma questão aqui contigo sobre o valor do relacionamento pai-filho. É um preço, né? Criar filho não é fácil. Você sabe bem disso. João 10:3, Jesus disse assim, ó, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Isso fala de relacionamento. Eu conheço a voz da minha mãe, eu conheço a voz da minha esposa, eu conheço a voz dos meus amigos. Relacionamento. Então, Jesus está falando de relacionamento. Por que os filhos hoje eles não estão alinhados em relacionamento com seus pais e não estão ouvindo ou dando ouvido à voz dos pais? Você acha que isso é devido os pais não investir no relacionamento? Sim. Dar tempo, diálogo, conversa, carinho. E por isso os filhos estão ouvindo muitas vozes alheias aí fora no mundo. Sim, você abre espaço, né? E vamos pegar um relacionamento de amizade, né? Se eu faço uma amizade com uma pessoa e eu não ligo para ela, se eu não quero saber como que ela está, se eu não me importo com ela, né? Eu abro espaço para ela falar assim, poxa, a Glaucia não é uma boa amiga, porque a Glaucia nem se importa, né? Então, o relacionamento conjugal, olha o quanto realmente o pastor deve ter, né, investido na irmã Shirley, né? De querer que ela realmente entendesse que o pastor era a pessoa ideal para viver os últimos dias. Agora, o filho é muito mais profundo. Se eu realmente não consigo fazer com que ele entenda que ele vai encontrar em mim segurança, né? Quantas crianças chegam aqui dizendo que os pais riem das crianças, porque crianças que chegam e falam assim, mãe, fulano riu que eu tô gordo. Ah, você é gordo mesmo, você é baleia mesmo. E aí, quantas crianças, se o meu pai, que eu queria achar segurança, né? Pais que realmente não abrem esse espaço para o diálogo, pais que simplesmente recriminam, que vão julgar, né? Pensa um pouco, você sabe quais são os medos do seu filho? A gente acha que conhece muito os nossos filhos. Você já perguntou para ele qual o seu medo? Qual o seu maior medo? Quando ele vem te contar uma coisa, ele te conta porque ele já sabe que vai ter uma repressão, ou ele te conta porque você vai construir com ele uma solução para aquela situação. Então, a gente não investe no nosso filho quando pequeno. Quando for adolescente, ele realmente vai poder ganhar a rua, ganhar outro espaço e entender que realmente o relacionamento com outras pessoas é muito mais saudável, é muito mais produtivo, as pessoas dão muito mais atenção do que dentro da casa. Então, relacionar com o outro é, primeiro, confiança. Relacionar com o filho não é ser colega do filho. Você tem a hierarquia de falar para ele assim, olha, eu sou a pessoa que já passou por todos esses processos e eu sou a pessoa adulta, sou a pessoa que sou responsável pela condução de uma vida. Então, existem as regras. As regras, eu não permito que isso aconteça. Né? O pastor falou em relação de ouvir a voz. Os meus meninos, né, principalmente o mais velho, se eu der um assovio, ele vai aparecer, ele pode estar muito distante. E ele pode ter, será que foi minha mãe? Ele vai voltar, porque existe um sinal, né, de saber que ali.
né? Quando eu converso com eles, eu sempre falo, a gente pode perder tudo, a gente não pode perder a palavra. A gente precisa manter o nosso caráter, a nossa palavra, né? Eu sempre falo também, vocês se tiveram um problema, não foi por falta desse espaço de vir aqui conversar. Então, a gente precisa conversar. Os pais hoje não dão espaço para os adolescentes conversar, né? Espiritualizam tudo. Tá sentindo isso? Vai orar. Vamos orar sim, mas vamos procurar também um terapeuta. Nós somos de Deus, né? Procurar um terapeuta, né? As questões da mente, as questões do organismo. O cérebro, pastor, é igual o fígado, é igual o baço, né? As substâncias podem não estar sendo produzidas numa quantidade certa e o seu filho, mesmo tendo uma casa, um pai, uma boa educação, você dando de tudo, ele pode ter depressão, ele pode ter um transtorno psiquiátrico. E você só vai saber se você levar um especialista, né? Então, são questões que hoje estão sendo rompidas nesse relacionamento porque eu não encontro base. Hein, Glaucia? Às vezes a questão não é demônio, é hormônio, né? Gostei, pastor. Às vezes não é demônio, é hormônio. Gostei, tem que vou ser tratado, né? Tem sim. Né? É muito triste isso, porque eu atendo muitos adolescentes que me chamam às vezes no WhatsApp e pedem pelo amor de Deus para não contar para os pais porque eles são crentes e porque eles vão julgar que isso está errado, né? E eu ouço de púlpito muitas vezes isso, as pessoas dizendo que isso... Não, gente, a palavra depressão não vem porque eu estou triste, porque eu estou com um relacionamento ruim, porque eu estou desempregada. A palavra depressão, ela foi utilizada para dizer que as substâncias estão baixando a produção, elas estão deprimindo. Então, eu posso nascer com esse transtorno, né? Eu não preciso ter nada que justifique. Mas é claro que você também pode ter passado por uma situação. Então, hoje, a gente percebe muitas famílias rompendo seus relacionamentos porque não se existe espaço, a criança, o adolescente não tem voz, né? Ou ela ganha tudo no grito, né? E aí ela se impõe. Que os pais hoje falam muito, Glaucia, que mundo é esse que a gente vai ter para os nossos filhos? Mas eles nos 70, que filho que eu estou trazendo para apresentar ao mundo, né? Perfeito. E os pais estão sempre exigindo mudança dos filhos. Mas a questão é, e os pais mudam? Isso aí. Muitas vezes os consultórios, os pais falam assim, olha, eu não estou aguentando mais isso, eu quero que isso mude, eles não têm rotina, eu quero que você crie. E a gente fica assim, olhando, depois assim, e aí a gente percebe que se eles não veem, não conseguem ver isso em você, como que eles vão mudar? Né? A terapia não é uma fábrica, uma oficina de consertar criança, né? E muitos pais, outra coisa que eu acho que é muito forte, que pais ficam assim, estou esperando completar 18 anos, porque não é mais minha responsabilidade. Não, é para sempre, né? É para sempre. Eu não aceito dizer que eu estou criando filho para o mundo, né? A gente cria filho para o céu, né? A gente cria filhos para que eles vão ser bênção. E como muito bem o senhor colocou, quais os meninos que eu estou preparando hoje, orientando para transformar esse mundo, para fazer a diferença. Educar dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque não é plantar uma árvore que se pode contar com a chuva, de repente, vai que chove e molha aquela plantinha. Educar é exigir que você tenha disciplina, você primeiro tenha disciplina, que você faça um plano. Quando que você conversou com o esposo, com a esposa, para falar assim, qual é o plano de educação que a gente tem para esse menino? Né? Quando que você sentou e falou assim, poxa, isso não foi bacana na minha infância, não. Isso aqui pegou pesado, a gente pode moderar. Não, as pessoas estão a ponto que as coisas vão acontecendo, elas vão tentando consertar na vida da criança. E isso traz o quê? Traz realmente aquela briga dos pais brigando o tempo todo, a criança já percebe onde ela consegue uma coisa melhor que a outra, os pais se rompem, o relacionamento conjugal fica rompido e a criança fica completamente perdida, sem direção, sem orientação. Filho não nasceu para destruir casamento, filho nasceu para continuidade do relacionamento da família, né? Agora, isso aí é forte, Glaucia. Eu estava aqui analisando a tua fala e eu vejo que hoje tem muitos padrões doentios na família. Eu me lembro de uma entrevista que eu vi que o repórter, o jornalista, perguntou à moça, como que vai teu casamento? Ah, separei. Aí perguntou para a irmã dela, ela separei. Aí perguntou para outra. As 7 era separada.
Aí perguntou, mas o que aconteceu para as 7 ser separadas? Ah, minha mãe é separada. Então, as 7 criaram, seguiram um padrão, criou um padrão doentio. Isso acontece em algumas famílias e em outras áreas, né? Sim. É Vai síndrome de ter... Gabriela, né? Nasci assim, morri assim, né? Todo mundo acontece isso. E aí não para e se percebe, né? O quanto você vai romper isso, né? A minha mãe é separada, mas quais as motivações desse relacionamento não ter dado certo? E aí eu já acabo pegando isso como bengala e nas primeiras dificuldades que eu tiver, eu já justifico, já que todo mundo faz isso, né? Já também, né? Ninguém vai me criticar, porque é algo já da família, né? E aí Normal. é normal. E aí as pessoas estão fazendo test drive hoje em dia, pastor, né? As pessoas hoje não fazem mais boda de prata, de ouro, as pessoas não fazem bodas, né, de vinho, né? Que são 70 anos casados, né? Os avós do meu esposo fizeram, eu fiquei assim, gente, contei de cima para baixo, nem se eu quisesse eu ia conseguir. Né? E aí a gente vai ver as pessoas que, por quê? Você acha que foi um relacionamento só de dias bons? Não, foi um relacionamento de luta, de perseverança, de persistência e dias de realmente falar assim, caramba, não é que eu sair correndo por aí, mas o objetivo, trazer à memória por que começou. Então, hoje, para as famílias que estão nos ouvindo, é olhar assim, por que eu gerei, né, uma vida, né? E essa vida, se eu lançá-la hoje nas adversidades, ela vai sobreviver? Quais as coisas eu tenho contribuído? Quando que eu elogio os meus filhos, né? Eu coloco uma mesa bem bonita todos os dias. Os pais hoje não sentam à mesa, comem cada um na sua toca. Aí é fácil de dizer que os meninos ficam no celular o tempo todo, no videogame. Não existe regra. Qual é o horário? Ah, hoje está difícil. Ele só fica porque existe uma permissão. Né? Existe uma internet. Ele não come nada de saudável, só come isso porque a gente dá isso, né? E quando que a gente vai começar a falar realmente qual o código de ética da sua casa? Na minha casa tem um código de ética. O mundo pode estar de ponta cabeça que na minha casa vai prevalecer o meu código de ética, né? O que eu acho certo e o que eu acho errado, né? É forte isso aí. Eu conheço crianças que eles comem um tipo de alimento, só aquele tipo de alimento, mas porque já começou bem bebê aquele tipo de alimento. E ele não se ateve para outro, porque o paladar não foi trabalhado, né? E isso às vezes acontece, né? Na caminhada toda de vida. A pessoa se apega àquilo dali porque os princípios não foram padronizados. E quem foi que ofereceu, né? Não, quem ofereceu para ele? A mesa o que era melhor, né? E aí tem aquelas crianças que a gente sabe que tem transtorno alimentar, né? E é uma outra questão. Mas tem pessoas que não, que realmente, crianças que não. E aí as pessoas hoje querem que os filhos tenham um transtorno para justificar que come só nugget de batata frita, né? Só come porque entra. Às vezes a mãe fala assim, ai, Glaucia, você não aguenta, olha só veste essa saia curta, só veste esse short curto. Aí eu falo assim, ela já trabalha. Não, Glaucia. Mas quem compra? Ai, Glaucia, porque se eu não comprar, então, não, né, é trazer assim, como que é o meu relacionamento, até mesmo de, não é imposição, não é uma questão de eu falo e você fica quieto e obedece. Isso não é relacionamento. O relacionamento é quando você justifica o motivo pelo qual a gente precisa preservar o nosso organismo, o motivo pelo qual a gente precisa preservar o nosso corpo, o motivo pelo qual a gente precisa ir para a escola e se dedicar, não é para ser bem-sucedido, para ganhar dinheiro, não é isso, não. É o motivo que você se importa com ele, de contar para ele que você também teve dificuldade na escola. Tem mães que exigem nota 10 dos meninos, mas tirava só nota baixa. E fala assim para mim, não vou contar isso para ele, não. Por que não? Ele trouxe da sua genética dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem passa de mãe para filho, de pai para filho. E as coisas que os filhos acometem não só há defeitos da mãe, não, tá? É 50% mamãe e 50% papai. Então, é importante. Por causa de você. Você era assim, começa o jogo de acusação, puxou ele. Ou então fala assim, não, a educação tá com a minha esposa porque ela fica mais tempo. A educação é a responsabilidade dos dois. Os dois serão cobrados, né? Aí quando dá certo, todo mundo quer assinar embaixo, né? Quando dá errado, seu filho fez isso, né? A responsabilidade dos dois, né? Não é obedecer mais um e outro. Nada disso, vou ligar para o seu pai para você parar com isso. Cadê a sua autoridade?
Mas onde se perdeu, onde se quebrou isso aí, né? Então é importante a gente começar a fazer como que eu estou orientando essa vida que vai ser lançada daqui a pouco e como que ela vai conseguir viver. Então, não existe hoje é mais difícil educar filhos. Todo tempo, a toda época, os seus filhos vão ser ainda pior, porque a gente não está orientando eles, então, né, como que vai ser? Nós estávamos como filhos na nossa época, então a gente não sabe, isso é menosprezar o esforço da minha mãe e da minha avó. Nós temos as nossas questões hoje, e é dentro da sua casa, o código de ética é seu, mas a gente precisa dar escuta aos meninos, saber o que eles pensam também, saber dos medos deles, como que eles nos veem? Eles veem simplesmente com medo ou com uma fonte de ganhar, de satisfazer tudo que eu quero, né? Como que eles apresentam você para os amigos, né? Você põe a mesa, você chama ele para tomar, né, café com você, por mais simples que seja a sua casa, pega aquelas toalhas bonitonas que a gente só bota para visita, bota para tua família, aqueles talheres lá guardados, faz a mesa bonitinha, traz ele para fazer junto com você, diz para ele o quanto ele é importante na sua vida, elogie seus filhos todos os dias, orem com eles antes de dormir, né? Isso é importante, essa comunhão, essa aproximação. Nós estamos perdendo hoje, Glaucia, a questão também da espiritualidade com o filho, né? Quando eu era bem menino ainda, minha mãe fazia culto doméstico. A gente tinha que gravar texto da Bíblia. A gente aprendeu oração cedo. Hoje se despreza muito orar com os filhos, ler a Bíblia com os filhos, cultuar junto com os filhos. Então, a gente está perdendo a espiritualidade, né? Junto com os filhos. Isso está trazendo um prejuízo para essa geração tremendo, né? Com certeza. A gente preserva isso muito lá em casa. Os meus filhos, todos os dias, né, à noite, a gente tem... às vezes a gente está cansado, pastor. Aí o principalmente fica sua. Vai ler a Bíblia hoje? Mas ele faz essa pergunta, assim, filho, algum dia eu deixei de ler? Mas ele faz todo dia essa pergunta. Aí tem o rodízio da oração, quem orou, né? E ele não sabia, agora ele já sabe. Eu falo assim, orar é um privilégio de você conversar com Deus. E aí, quando eu ouço a oração deles, eles intercedendo para aquelas pessoas que estão sofrendo na rua, coisas que, assim, você, né, não imaginava o olhar deles. E eles vão levar isso como esperança para os dias de adversidade. Eu estou plantando no coração deles que quando eles crescerem, quando eles estiverem diante de situações, eles vão se apegar a um Deus. As pessoas hoje que estão vivendo luto, as pessoas hoje estão perdendo por essa pandemia que a gente está vivendo, perdendo emprego, elas estão entrando em desespero. As pessoas estão entrando em desespero porque elas não têm o que se pegar. Então, nós temos ao que nos pegar a esperança, né? Leve a esperança para esses meninos, né? Eles precisam de esperança. Glaucia, a gente tem 7 minutos. Se alguém tem alguma pergunta para fazer aí, a Glaucia, faça agora, o cálice para sempre. Mas tem que ser rápido. A gente fala muito, né, pastor? Aqui. Mas vamos lá, Glaucia. Relacionamento de pais e filhos. O assunto é vasto aqui. Tinha que ser logo uma semana, porque o assunto é longo. O assunto é muito grande. Mas criando os filhos com o propósito divino. Os pais precisam ter consciência de estar criando o filho para um propósito. Antes de eu nascer, Deus usou a profetisa e falou para minha mãe, vou te dar um filho, vou usar ele. Minha mãe podia ter filho. E ele é meu, está emprestado contigo. Depois de um tempo eu nasci, cresci. Eu ouvia sempre do meu pai, Deus tem uma obra na tua vida. Você não nasceu à toa. Deus tem um chamado, Deus tem isso. Então, meu pai estava sempre aplicando a palavra, as promessas, trazendo esperança e mostrando o plano de Deus, o projeto de Deus. Entendeu? Que Deus me amava, que Deus tinha algo maior na minha vida. Os pais estão tirando, deixando os filhos alheios da importância da palavra, de conhecer a Deus, de andar com Deus. Eles estão negando o filho consciência de propósito divino. Sim. E ainda ficam muito chateados ainda se nós falamos dessa forma, porque falam assim, mas vocês não sabem o que eu estou vivendo. Mas Deus sabe que cada um de nós estamos vivendo, né? E nós não podemos justificar a forma como nós estamos orientando essas vidas da forma das nossas adversidades. Nós precisamos entender, como o senhor muito bem colocou, são pessoas que estão emprestadas com a gente. Como que nós estamos cuidando, né?
Como que nós estamos cuidando de um precioso? Nós somos meninos dos olhos do nosso Deus. Então, os nossos filhos não são diferentes. Não fomos nós que queremos engravidar. Quando você pensar em engravidar, o Senhor já preparou o seu filho faz tempo e tem um propósito na vida dele, né? Então, nasce primeiro no coração do Senhor, né? E nós precisamos entender isso, porque do contrário, nós não temos a responsabilidade. Como que essa criança ela está sendo orientada? Primeiro, como pessoa, né? Como cidadão, como a diferença dela aqui nessa terra, e depois de você entender como você for se apresentar, ele fala assim, como que você orientou aquele menino que eu te dei, aquela menina que eu te dei, como que você vai se apresentar, como que você vai, né? Não, mas eu estava lá de joelho, precisava estar nele, conversando com ele, orientando, sabendo dos medos que ele tem, né? Então é importante a gente saber muito isso, trazer isso à memória, que independente das nossas adversidades, nós temos que ter um propósito de reavivar esse relacionamento. Da mesma forma que a gente busca um relacionamento com Deus, que a gente se dedica ao relacionamento com Deus, ele primeiro tem nos orientado a olhar nossa família. Forte isso aí. Minha amiga, nossa hora já foi. Já. Fiquei felicíssimo. Esse tema aqui relevante, ouvir você falar, ensinar muito a gente aqui. Eu sei que muita gente aqui foi abençoado. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero voltar a falar aqui, Glaucia é uma psicopedagoga, trabalha com grupo de escolhas, ela é líder, o Senhor entregou esse projeto a ela, trabalha com um grupo de pedagogos, psicólogos, e por aí vai, fonoaudiólogos, e por aí vai. São só gente abençoada. Adiciona a Glaucia aí, grupo escolhas, vai abençoar a sua vida. Nós vamos orar agora pelos pais, pelos filhos, pelos lares, pelas famílias. Eu queria que a Glaucia, eu estou puxando aqui hoje dela o óleo todinho, mano. A Glaucia vai estar orando agora e abençoando a sua vida, abençoando o seu lar e o seu relacionamento agora. Pode orar, Glaucia. Muito obrigada pela sua oportunidade, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de falarmos um pouco mais da sua palavra, Senhor, que nesta noite o Senhor possa de encontro a cada pessoa que ouviu, a cada família representada nesta live, que o Senhor possa trazer à memória de cada um o motivo desse relacionamento com os seus filhos, que o Senhor possa despertar aos pais, Senhor, a vontade de diálogo, de trazer, Senhor, a palavra, de profetizar na vida deles, de dizer que eles serão bênçãos, que eles serão sal nesta terra. Pai, também vai de encontro aos filhos, Senhor, que eles se acheguem aos pais, que eles estejam com o coração aberto à palavra, Senhor, a ser disciplinados, Deus. Pai, em nome de Jesus, visita cada um, visita também a família do pastor Leandro, Senhor, vai abençoando, repreendendo todo o mal, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minha amiga. Obrigadão por aceitar esse convite. Você e sua família são bênçãos. Deus abençoe meu pastor, o pastor Paulo, que entrou aí, pastora Rosemary. Eu espero mais para frente a gente ter uma outra live aí, que eu fiquei felicíssimo e eu sei que o povo ficou também. Foi um presente para mim essa noite. Tá bom, Amém, querida? pastor. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Tá bom, brigadão. Deus abençoe esse projeto aí de Deus, que ele possa frutificar e ser bênção para muita gente, como tem sido. Tá bom? Amém. Amém. Um abraço grande para você e a família. Amém. Shalom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.